Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Tayla, sou aluna do 4º período de licenciatura em computação do Instituto de Machado. Eu, juntamente com a aluna Lilian, fiz esse código para atender os seguintes requisitos. Crie um programa que utilize uma fila para simular um sistema de atendimento em um consultório médico. Este programa deve conter as seguintes opções: incluir o paciente, ou seja, colocar nome, CPF, idade. Atender o paciente, que é quando vai mostrar quem vai ser atendido primeiro. Verificar pacientes na fila. Depois que alguns pacientes foram atendidos, automaticamente eles saem da fila. Então, quando eu colocar na opção verificar pacientes na fila, ele deve mostrar só os que estão esperando. Verificar a posição de um paciente na fila de acordo com seu CPF. Ou seja, eu tenho que ter uma opção no programa onde eu digito o CPF da pessoa e ela localiza se a pessoa está ou não na fila. A fila deve suportar no máximo 15 atendimentos por dia. Ou seja, em um dia, ele vai ser representado por um vetor de 15, vamos chamar de casinhas. É como se fosse uma fila, onde vai ter 15 casinhas e cada casinha vai ser preenchida por um paciente. Para começar o código, nós utilizamos as bibliotecas, que é a stdio, que é a principal. Depois colocamos a stdlib também e a string.h. Temos logo abaixo o define max, que é onde vai definir o tamanho do vetor para a alocação dos pacientes. Então, no caso, vai ser o define max 15, porque lá em cima ele solicita que tenha apenas 15 atendimentos por dia. O primeiro passo aí, nós vamos criar a primeira estrutura de dados, que é a type-def-struct sdado, que vai ser a ficha do paciente, onde vai ter uma variável nome, que é onde vai ser armazenado o nome do paciente. Essa variável é do tipo char, e ela vai ter espaços reservados para armazenar os nomes. Vai ter também uma variável chamada CPF, que também é do tipo char, e ela vai ter 11 espaços para armazenamento, pois o CPF é composto por 11 casas. E temos também a variável idade, que é do tipo inteiro, ou seja, ela vai ser número. Fechamos aí então a chave e colocamos o nome da estrutura, que vai ser do tipo pw. Aí logo abaixo nós temos a segunda estrutura, que vai ser, na verdade, a fila circular. É como se fosse aquela fila que eu disse anteriormente, com as casinhas. Aí nós começamos lá declarando 3 inteiros, que é início, final e quantidade. Essas 3 variáveis, elas são controladoras. Elas vão controlar como a fila deve pular essas casinhas. Aí temos também um vetor, que vai ser onde vai ser armazenado essas informações, que é o vet-cadastro. E ele tem o tamanho máximo, que está representado entre colchetes. Esse tamanho máximo é aquele que nós declaramos lá em cima, que é o define max 15, ou seja, esse vetor vai ter 15 posições. Para essa estrutura, nós demos o nome de tfila. Seguindo então, nós fizemos uma função do tipo void, ou seja, ela não retorna nada, para inicializar essas variáveis, pois elas têm que começar de algum lugar. Para isso, nós utilizamos como parâmetro tfila e um ponteiro, ou seja, o ponteiro ele serve para poder, quando você alterar lá na função main, ele poder mudar na variável original, pois um ponteiro carrega simplesmente o endereço de memória de uma variável. Então, nós colocamos ali que f aponta para o início, inicializado em 0. O f apontando para o final, que é inicializado em -1, ou seja, para uma fila iniciar, o final tem que ser sempre menor que o início, para poder dizer que não tem nada nessa fila. E precisamos também da variável quantidade, que é inicializada em 0.
Essa quantidade, por ser uma fila circular, ela vai controlar até onde pode ir essa fila. Aí embaixo criamos uma outra função, que é a int_full. Como parâmetro também, nós passamos a fila onde a gente vai trabalhar e colocamos para ela a seguinte condição, que é o if, né, que é se f apontando para a quantidade for igual ao máximo, ou seja, se a quantidade for igual a 15, que é o final da fila, retorne 1, que é para mostrar que ela está cheia, não cabe mais nenhum elemento. Se não, retorne 0, para mostrar que ela está vazia. Fecha chaves. Temos a outra função, que é para verificar se ela está vazia, pois nós temos que verificar se ela está cheia, porque senão não tem como inserir mais dados, e se ela está vazia, pois se formos retirar e não tiver nada, não tem como. Para isso, usamos a função isEmpty e passamos como parâmetro também, é parâmetro por referência, pois passamos um ponteiro, que é a outra fila, o vetor que a gente está trabalhando. E passamos também a seguinte condição: se f apontando para a quantidade for igual a 0, quer dizer que ela está vazia, então retorne 1. Se não, retorne 0. Essas são as funções principais para se verificar se tem condição de mexer nessa fila. Passamos então para uma outra fase, que é uma outra função chamada enqueue. Essa enqueue, ela é do tipo inteira. Passamos como parâmetro para essa função também a fila, que é onde nós vamos colocar esses dados, porque a função enqueue ela é utilizada para que se coloque dados dentro da fila. E também uma variável do tipo tDado chamada v. Passamos a seguinte condição: se isFull, que é a função que verifica se ela está cheia, se isFull de f retorne 0, ou seja, se ela estiver cheia, retorne 0, pois se ela estiver cheia não tem como colocar mais dados. Se não, se ela estiver com espaço ainda, aí nós podemos fazer a condição abaixo. Se não, se f na posição final for igual a max menos 1, por que max menos 1? O max menos 1 é utilizado porque na computação a contagem sempre começa de 0. Então, se um vetor tiver 15 posições, vai ser 15 menos 1, representando 14, pois contando desde o 0 terão 15 posições. Então, representamos dessa forma: final igual a max menos 1. Se o final for igual a max menos 1, quer dizer que o final já está no seu limite máximo. Então, como é uma fila circular, ele não pode parar lá. Quando o final for igual ao limite, o final passa a valer 0, porque a fila circular, como o próprio nome diz, é representado por um círculo. Ou seja, ele não precisa terminar aonde está o limite, ele pode recomeçar no 0. Então, para isso, nós fazemos o final valer 0, pois assim o final pula uma casinha e pode continuar. Se não, se f final mais, que vai acrescentar o final, se ele não for igual ao limite, vai acrescentar mais 1. A quantidade vai acrescentar também, pois é a quantidade que controla esse vetor. E o f do vetor cadastro no final, ou seja, o final do vetor, vai receber v, que é o valor que você quer inserir na fila. Sendo assim, retorne 1. Fizemos então uma outra função, que é a int_dequeue. A dequeue é para retirar os valores da fila. Ou seja, a gente passa como parâmetro a fila onde está sendo modificado e um outro vetor, um outro ponteiro, que é do tipo tDado. Ele vai armazenar esse valor que vamos retirar da fila para que possamos saber qual é. Pois se a gente não armazenar, a gente tira o valor e ele não mostra qual é o valor que foi retirado. Para isso, a gente começa com a condição: se a função isEmpty, que é aquela lá de cima, que que serve para mostrar se a fila está vazia, se ela estiver vazia, retorne 0, porque se ela estiver vazia, não tem como retirar nenhum componente dessa fila.
Se ela não estiver vazia, que é o else, então a gente vai usar esse ponteiro de V, que ele vai armazenar, pegando lá na posição, no ponteiro F, no vetor F, no vet cadastro, que é o vetor onde está sendo armazenado os dados que a gente colocou, na posição início, ou seja, o V vai armazenar o que tiver no início, porque a fila circular você acrescenta no final e retira do início. Então, você retirou do início, sendo assim, o V armazena o início. Então, início mais. Ou seja, o início ele passa a valer a posição que está depois dele, pois ele foi retirado. Sendo assim, retorne 1. Como a quantidade é a que controla esse vetor, fazemos então quantidade menos, para que ela possa retirar 1 dessa quantidade que controla a fila. A outra função é do tipo inteiro também, pois ela vai retornar alguma coisa. A variável busca passamos como parâmetro também a fila, mas não como ponteiro. Dessa vez passamos parâmetro por valor, porque nós não vamos alterar na variável original, apenas dentro dessa função. Passamos também a variável tdado e uma variável c, que é do tipo char. Declaramos então uma variável inteira, que é uma variável local, ela só vai ser utilizada dentro dessa função, que é a variável a. Ela vai ser nossa contadora na estrutura de repetição, então ela sai valendo 1. Colocamos a seguinte estrutura: while, quer dizer enquanto o ponteiro na posição de início for menor ou igual a max menos 1, que é o final, ou seja, enquanto o início for menor ou igual ao máximo do vetor, ou seja, o limite, passamos a seguinte condição para essa função. Usamos a função que compara dois vetores de string, que é strcmp, e dentro do parênteses nós passamos os parâmetros. Se o C, que é o número que eu digitar, for igual ao CPF que está dentro do vetor cadastro, então nós vamos escrever o paciente, colocamos o CPF e o nome da pessoa, e em qual posição que ele está localizado. Então, printf, o paciente, %s, por quê? Por ser uma string, nós utilizamos o %s. Está na posição %d, ou seja, através do contador, ele vai mostrar a posição que está localizado o número do CPF digitado. Passamos então lá, como referência lá na frente, o vetor cadastro na posição início, ponto nome, para mostrar o nome da pessoa que está localizado naquele CPF. E A, que é o contador que vai mostrar em qual posição está localizado. Para que o contador ele ande nessa fila, nós colocamos A++, para que ele pule a casinha. E F ponto início, para que o início continue, ou seja, início mais, para que ele também pule uma casinha. Se isso não acontecer, retorne, paciente não está na fila, pois se o número digitado não confere com o que está no vetor, ele não está presente na fila, ele já foi atendido. Por último, criamos a última função varFila, que é para mostrar todos os pacientes que estão na fila. Essa função é do tipo void. Passamos então um parâmetro por valor, pois ele não vai ser alterado, apenas vai mostrar. Utilizamos de novo a estrutura de repetição while, que quer dizer enquanto. Enquanto f na posição início for menor ou igual a f na posição final, ou seja, enquanto o início for menor que o final, escreva o paciente, aí deixamos um espaço para mostrar o nome do paciente, D, CPF, vai colocar também o número do CPF da pessoa, e passamos lá para ele buscar esses valores no vetor
cadastro, F final, ou seja, na posição final, o nome. E no vetor cadastro, na posição final também, o CPF, ou seja, ele vai pegar o nome e o CPF da pessoa. Nisso, o F, quantidade, menos, ele decrementa. E o final também decrementa. Aqui a gente tem a função menu. Dentro dessa opção menu, a gente tem a variável open, declarada como int, a qual ela vai receber a opção a qual o cliente deseja. Aqui a gente tem o printf, que a opção 1 é inserir paciente, a 2 atender paciente, a 3 verificar todos os pacientes, a 4 verificar a posição do paciente pelo CPF e 0 para sair do programa. Ele lê a opção, o scanf, %d e o op. E ele vai retornar essa opção. Temos aqui o switch, que ele vai ler a opção a qual a gente colocou ali em cima. E tem aqui, case, caso seja a opção 1, ele vai mostrar, vai pegar os dados do cliente. A gente pede o nome e lê. Esse flush std, ele limpa o lixo de memória. O gets, ele vai ler toda a estrutura, que é o nome. Então, a gente chama o get consulta.nome. Aí a gente vem com o CPF e depois a gente vem com a idade. A idade a gente colocou como scanf, %d, porque ela é inteira, e chama a função idade, consulta.idade. Se a gente chama a função inquilino e passa como parâmetro o meu consultório, que é o meu tfilo, e o meu consulta, que é o meu tdado. Se eu retornar 1, o paciente foi inserido e eu mostro o nome do paciente. Se não, a fila está cheia. Aí vamos buscar 2. Caso seja a opção 2, o paciente vai ser atendido. Se dequil, que é a função que a gente criou lá em cima, passa como parâmetro por referência o meu consultório e o meu consulta, reforçando meu consultório é tfilo e meu consulta é tdado. Se o paciente, se ele retornar 1, o paciente foi retirado, senão a fila estava vazia. Seja a opção 3, ele vai me mostrar todos os pacientes que estão na fila. Então ele vem aqui, chama a função vetFill e passa só o meu consultório, que é a minha fila. Caso seja o 4, eu vou mostrar a posição do paciente. Aí eu peço, na verdade, o CPF, a qual eu quero pesquisa. Leio da mesma forma, flush, std, getC, chamo a função busca, e ele vai passar como parâmetro o meu consultório, que é o tfilo, a minha consulta tdado, e o meu CPF, a qual eu pedi agora. E ele vai me retornar. Caso seja 0, ele sai. Caso nenhuma dessas opções que ele digitou não seja nenhuma dessas, ele dá a opção inválida. Terminou isso, ele limpa a tela. Ele vai fazer isso enquanto a minha opção seja diferente de 0. Se ele digitar 0, ele sai. Bem, aqui eu vou mostrar o programinha rodando. Trabalho de estrutura de dados 1, realizado por Lili e Thay. Aí aqui ele mostra 1, inserir o paciente, 2, atender o paciente, 3, verificar todos os pacientes, 4, verificar a posição do paciente pelo CPF e 0, sair. Vamos colocar 1. Aperto o Enter e vai pedir o nome. Enter, aperto o CPF. E a idade. Paciente inserido. E ele mostra o nome. Vamos inserir mais um. Digitamos 1.
nome do paciente. Idade. Aí, no caso, nós vamos mostrar todos os pacientes que foram inseridos. Aí, mostrou a Tayla e a Lili. A Tayla na segunda posição e eu na primeira. Vamos pesquisar pelo CPF. Aí, a gente digita o CPF. Ele me fala o nome do paciente e a posição a qual ele está. 2. Vamos remover o paciente. Remover o paciente ali, então ela foi atendida. Se nós formos de novo no 3, só vai mostrar a Tayla. Só tem ela aguardando para ser atendida. Então esse é o nosso programinha.